Salve, salve pessoal! Estou de volta aqui para a gente dar continuidade e encerrar nossa isomeria hoje, falando especificamente daquela isomeria que talvez seja uma das mais complicadinhas da gente entender, que é a famosa isomeria ótica. E a gente vai tentar entender aspectos relacionados a essa teoria aí, tá? Então vamos lá, vamos tentar entender esses aspectos sobre a isomeria ótica, tá? Eu vou colocar os slides aqui. E a gente vai tentar entender o que acontece nessa isomeria, quais são suas condições de ocorrência, o que acontece nessa isomeria, né? E de que maneira que a gente interpreta substâncias que têm isomeria do tipo ótica. Quais são os detalhes que a gente tem relacionados a isso daí. Então vamos lá. Ó, deixa eu ajeitar aqui. Vamos lá. Gente, seguinte, a isomeria ótica, tá? Ela tem algumas condições que a gente precisa entender. Qual é a condição? A condição de ocorrência é que a molécula orgânica deva ser assimétrica, ok? Bom, sendo assimétrica, o que vai acontecer? É importante a gente, antes de começar, passar um pouco sobre alguns detalhes de simetria e assimetria. A gente tem uma noção boa do que é simetria e assimetria, tá? Só que a simetria e a assimetria, na verdade, a simetria especificamente é algo bem mais complexo do que o que a gente imagina. Em geral, quando a gente bate o olho numa figura, a gente consegue saber se ela é simétrica ou assimétrica. Nós temos uma boa noção do que é isso. Mas aqui a gente tem que pensar em simetria e assimetria a partir de outros pontos de vista. É importante frisar para você que simetria e assimetria em si envolve um conjunto grande de operações. Rotação, inversão, reflexão, rotação seguida de inversão. Então, às vezes você bate o olho numa figura, numa molécula, por exemplo, você acha que ela é simétrica ou que ela é assimétrica, tá? Ou o contrário, mas na verdade não. Para ela é permitido um conjunto ou algumas operações de simetria, tá? Então, existe um conjunto grande de operações de simetria. Quanto mais operações de simetria uma molécula possui, mais simétrica ela é. Quanto menos operações de simetria ela possui, mais assimétrica ela é. E aí ela pode ser 100% assimétrica, como a gente vai ver aqui. Para o nosso conteúdo, vale pensar em assimetria a partir de um plano de reflexão. O que é esse plano de reflexão? O plano de reflexão aparece quando eu tento dividir uma figura em duas partes iguais. Imagina essa cadeira. Dividir essa cadeira em duas partes iguais, você tem um plano de reflexão. Se você imaginar esse cubo aqui embaixo, ó, você tem um plano de reflexão, porque eu posso dividir ele aqui no meio, não posso? Então isso tudo está relacionado com simetria. A reflexão é uma operação de simetria, tá? Então esses são exemplos de figuras que são simétricas. Agora, olha aqui, olha para a letra R. Você consegue dividir a letra R em duas partes iguais? Não consegue, concorda? Nem na vertical assim, nem na transversal, nem na horizontal, em nenhuma das direções que você quiser você consegue dividir a letra R em duas partes que são iguais, né? Então, se eu inverter a posição dela, ó, mais uma vez, né? Eu não consigo dividir em duas partes iguais. Então a letra R, a mão, aqui gente, a figurinha é o reflexo da mão esquerda, tá? Porque se você observar, você vai ver que essa mão é a direita, tá? Então isso aqui na verdade é o reflexo da mão esquerda, reflexo da mão direita, tá? De uma maneira geral, a mão ela é uma figura assimétrica, porque eu não consigo dividir em duas partes iguais. E se eu não consigo dividir em duas partes iguais, minha figura é assimétrica. Então, apesar da simetria ser algo mais complexo do que o que a gente imagina, aqui a gente vai tentar simplificar o raciocínio. Vai tentar entender o que está acontecendo com essa assimetria e tentar aplicar para as moléculas orgânicas, tá bom? Então, essas duas aqui, as duas figuras, são exemplos de moléculas, de figuras assimétricas, não moléculas, né? Figuras que são assimétricas, tanto a letra R quanto a sua mão. Então, podemos pensar em assimetria em dividir em partes iguais. Vale esse raciocínio para o que a gente quer usar aqui, tá bom? Figuras que são assimétricas não são superponíveis.
Então você não consegue sobrepor. Por que você não consegue sobrepor as suas duas mãos? Ó, você não consegue sobrepor, por quê? Ó, os polegares, o que acontece com os polegares? O polegar opositor da mão direita aponta para a esquerda e o polegar opositor da mão esquerda aponta para a direita. Então são moléculas que não são superponíveis ou sobreponíveis. Toda figura que é assimétrica não dá para você sobrepor. Se você pegar a cadeira lá que a gente pensou no plano de reflexão, você não consegue sobrepor, tá? Você não consegue sobrepor uma na outra. Isso é superposição, tá bom? Agora, presta atenção. Quando eu estou falando de sobrepor, turma, eu estou falando de sobrepor, ó, desse jeito. Isso é sobrepor. Pensando na mão, por exemplo, ó, é as duas palmas para o mesmo lado e as costas das duas mãos voltadas para cima. Sobrepor é isso. Sobrepor não é fazer isso aqui, ó. Porque quando eu faço isso, ó, eu tô com a palma da mão direita para cima e a palma da mão esquerda para baixo. Isso aqui não é sobreposição. Então, sobrepor, ó, não inclui rotacionar, tá? Não inclui essa rotação aqui. Então, ó, sobreposição. Sobrepor é desse jeito, tá bom? Uma figura sobre a outra. Então, não são superponíveis ou sobreponíveis. Ok. Moléculas assimétricas, então, elas vão ter que ter um carbono que é chamado de carbono assimétrico ou quiral, tá bom? O carbono é chamado de quiral porque quiros significa mão. É como se fosse carbono mão, porque a mão é uma figura assimétrica, né? Qual é a característica desse carbono? Ele é um carbono que não tem nenhuma dupla. E não é nem que eu estou falando de dupla com carbono ou tripla com carbono. Ele não pode ter nem dupla e nem tripla nenhuma. Nem com carbono, nem com O, tá? Nem tripla com carbono, nem tripla com nitrogênio, com ninguém. Ele tem que ser um carbono que faz 4 ligações simples, tá? Se eu estou falando que a assimetria é não dividir em partes iguais, imagine que eu tenho 4 ligantes, um X, um Y, um Z e um W, certo? Se eu tiver ligantes iguais, eu começo a ter como dividir essa molécula em partes iguais. E aí ela vai passar a ser simétrica. E ela não pode ser simétrica. A condição que eu defini no início é que ela seja assimétrica. Então, os 4 ligantes têm que ser totalmente diferentes. O X tem que ser diferente do Y, tem que ser diferente do Z, que tem que ser diferente do W. Sempre isso aqui, tá? Sempre essa condição. X diferente de Y, diferente de Z, diferente de W, tá? Essa é a condição e esse é o nosso carbono assimétrico, tá? É o carbono que tem 4 ligantes distintos, beleza? Tá. Apresentou um carbono quiral, já é a molécula assimétrica. Ah, e se ela tiver um carbono quiral e outros que não são quirais, que são simétricos? Vai ser a quiral. Ela vai ser quiral. Então, se ela tiver um único carbono, o resto pode ser tudo simétrico. Se um for assimétrico, a molécula já é quiral. Já tem assimetria, tá? Então, basta ter um único carbono quiral para que a sua molécula seja assimétrica. Tá. Dito isso, o que a gente vai ter aqui? Olha essa molécula aqui. Essa molécula é uma molécula de ácido lático. E o ácido lático, acontece o que com ele especificamente? Repara que o ácido lático tem um carboninho marcado com um asterisco, que é a simbologia que a gente costumeiramente usa para marcá-los, tá? Repara que ele tem uma hidroxila para cima, um grupo funcional de ácido carboxílico, um hidrogênio para baixo e um metil para a esquerda. Tem 4 ligantes diferentes? Tem 4 ligantes diferentes. Você pode me questionar, mas Estopa, você disse que um carbono assimétrico, tá? Ele tem 4 ligantes diferentes. E à direita aqui você tem um carbono e à esquerda você também tem um carbono. Então esses ligantes eles não são diferentes. Gente, crie o hábito de olhar tudo que vem junto com o carbono. Tudo que vem junto com esse carbono é diferente de tudo que vem junto com esse, concorda? Esse aqui é um carbono ligado em 2 Os e um hidrogênio. Esse aqui é um carbono ligado em 3 hidrogênios. Então,
esses ligantes aqui são diferentes em que pese sejam carbono e carbono, um de cada lado, tá? Esse carbono assimétrico ou quiral dá origem a um par de enantiômeros. Já vou te explicar o que é um enantiômero, tá? Vamos lá, gente, se esse carbono aqui é assimétrico, tá? E essa molécula é assimétrica, essa molécula de ácido lático, tá? Que é o mesmo ácido lático da cãibra, o mesmo ácido lático do leite, tá? Se ela é uma molécula assimétrica, tá? Uma molécula quiral, seria como se eu tivesse, tá? Um ácido lático mão esquerda e um ácido lático mão direita, tá? Porque eles são assimétricos, é igual a sua mão, não é? Como é que eu acho a estrutura dos dois? Gente, faz um exercício simples aí. Se você põe a sua mão esquerda na frente do espelho, quem aparece no reflexo? A mão direita. Então, para eu achar a estrutura desse par de isômeros aqui, ó, o que eu vou fazer? Peguei uma molécula aqui e vou imaginar que tem um espelho plano e vou inverter as posições. Esses são os dois isômeros que a gente tem aqui para o ácido lático, são as duas estruturas. Aí você vai me dizer, mas isso aqui é a mesma coisa. Não é. Tenta sobrepor a da direita na da esquerda. A hidroxila vai bater em cima do hidrogênio e este hidrogênio bate em cima da hidroxila. Lembrando de novo, eu não posso fazer o quê? Girar. Esquece essa ideia de girar uma molécula, porque isso não é sobreposição, tá? Então são duas moléculas diferentes, tá? São duas moléculas diferentes que possuem a mesma fórmula molecular, são isômeros, tem carbono quiral, tá? Então, olha aqui, para ilustrar o que eu falei, né? Imagina que tem um espelhozinho plano entre as duas, inverte as posições. Esses são os enantiômeros. O que são enantiômeros, turma? São isômeros óticos que são imagem um do outro no espelho plano. Por que são chamados de enantiômeros? A imagem no espelho plano, ela é uma imagem enantiomorfa. O que é uma imagem enantiomorfa? Tá? É uma imagem que tem formas opostas. Então, morfa é forma enantio oposta. É uma imagem de formas opostas. Beleza? Então, isso aqui configuram os enantiômeros que eu havia citado aqui em cima. Beleza. Então você está vendo que existe diferença na posição dos ligantes no espaço. Não são sobreponíveis ou superponíveis esses dois, né? Além dessa diferença na posição do espaço, a isomeria espacial, não é? Que outras diferenças eles possuem? Vamos lá? Esses isômeros diferem entre si no comportamento perante a luz polarizada. O que é luz polarizada? É isso que eu preciso te mostrar aqui agora, tá? Gente, a luz polarizada e a luz não polarizada, elas têm pequenas diferenças. Eu vou começar a te mostrar a partir da luz não polarizada. A luz, tá? Ela é gerada, a luz que sai da lâmpada que está aí no seu quarto, na sua sala, ela é gerada, tá? Pela oscilação de um campo eletromagnético, que pode se propagar em várias direções possíveis. Então é um campo eletromagnético que se propaga em várias direções possíveis. Quais direções? Essas aqui. Então, imagina que você estivesse olhando esse feixe aqui, daqui de frente. Você teria a direção vertical, a direção horizontal, uma transversal, outra transversal, dava para fazer outras, tá? Então, a luz não polarizada possui vários planos possíveis para oscilação do campo eletromagnético. Se eu fizer essa luz passar por um prisma, eu posso polarizar essa luz. O que é polarizar essa luz? Eu vou permitir para a luz somente um campo, uma direção possível de oscilação do campo eletromagnético. Então, ó, tinha várias direções aqui, agora eu deixei uma só. Fiz essa luz passar por um prisma, eliminei vários planos aqui possíveis de oscilação desse campo e deixei um só. Esse aqui da vertical. Isso aqui é uma luz polarizada. É uma luz que possui um único plano possível para oscilação do campo eletromagnético, tá? Então, somente uma direção para a oscilação desse campo eletromagnético. Beleza? Tá. Então, olha aqui. Você tem a fonte,
que é a fonte de luz não polarizada. Aí ela passa pelo polarizador, ela se tornou luz planopolarizada, como a gente diz. Você vai fazer um tubo. O que é esse tubo com amostra? Você vai fazer uma solução da substância que você quer avaliar. Então imagina que eu pegasse o ácido lático, que eu citei agora há pouco, fizesse uma solução dele, pode ser uma solução aquosa, tá? Coloco num tubinho e aí faço passar a luz polarizada por ele. O ácido lático não era assimétrico, não era quiral? Então passo a luz polarizada pelo ácido lático ou por qualquer outra molécula que seja assimétrica. E o que acontece? Essa solução, essa molécula quiral, ela desvia o plano da luz polarizada. Ó, olha aqui, desviou um pouco o plano da luz polarizada num ângulo aqui, tá? Desviei para a direita aqui no caso. Então, a substância quiral que está aqui, ela interage com a luz polarizada e desvia o seu plano de vibração, tá? O plano de vibração do campo eletromagnético. Então tá ali, ó. As moléculas quirais ou assimétricas interagem com a luz polarizada, desviando o seu plano de vibração. Então eu vou desviar para a direita. Podia ter desviado para a esquerda também? Podia. Nós já vamos falar disso já já. Então isso é mais uma diferença entre os isômeros, tá? Eles interagem de maneira diferente com a luz polarizada, certo? Em função disso, a gente vai ter basicamente dois tipos de substâncias. As opticamente inativas, que eu vou chamar de SOI. Quem são as inativas? As que não desviam o plano da luz polarizada. Aí você vai me perguntar, Estopa, como é que eu sei se ela não desvia? Gente, as que não são assimétricas não desviam. Quem são as inativas, então? Todas as que não são quirais. Se ela for quiral, ela desvia. Se ela não for quiral, não desvia. A substância quiral é a assimétrica. A assimétrica desvia a luz polarizada. Então, quem são as substâncias opticamente inativas? Todas as que não são quirais. Todas. Tá? Tem algumas que não são, obviamente. Beleza? E eu posso ter também as substâncias opticamente ativas, que são as que desviam. Ou desvia para a direita, ou desvia para a esquerda. Tá? Então, as quirais se encontram aqui dentro, ó, dentro das opticamente ativas. As que têm carbono quiral estão aqui dentro, tá? Dentro das substâncias opticamente ativas, porque elas desviam o plano da luz polarizada, tá? Beleza. Esse ângulo de desvio, essa informação é importante. Ele depende de duas coisas. Ele depende do número de moléculas em solução, ou seja, ele depende da concentração da solução que você faz aqui. E ele depende também da estrutura da molécula. Que estrutura que você está falando, Estopa? Dos 4 ligantes que o carbono quiral tem. Dependendo dos 4 ligantes que ele tiver, você tem um valor de ângulo. Se eu mudar um ligante, eu tenho um ângulo diferente. Tá? E depende também da concentração. Fechou? Então tá. Em função disso, ó, olha o que a gente vai ter. Você tem de novo sua luz não polarizada. Passei por um prisma, esse prisma é chamado de prisma de Nicol, polarizei a luz, faço uma solução com um composto orgânico, esse feixe de luz polarizada passa pela solução e eu posso ter 3 resultados. Pode acontecer de não desviar, como eu te falei, ela é opticamente inativa, tá? Que são as que não são quirais. Mas eu posso desviar para a direita. Quem desvia é ativo. Quem desvia para a direita eu chamo de destrógiro, giro para a direita. E quem desvia para a esquerda, ó, olha aqui, para a esquerda eu chamo de levógiro, giro para a direita. Então eu posso ter basicamente 3 resultados quando eu faço a análise de um composto orgânico. Pode não desviar, pode desviar para a direita ou pode desviar para a esquerda, tá? Então, o destrógiro, que eu represento com um Dzinho ou um sinal de positivo, desvia o plano da luz polarizada para a direita. Levógiro, eu represento com um Lzinho ou um negativo, desvia o plano da luz polarizada para a esquerda. Tá? Bom, então olha aqui. Peguei de novo o meu ácido lático. Um deles é destrógiro e o outro é levógiro. Tá?
Quem é levógeno? Esse aqui. Quem é destrógeno? Esse aqui. Tá? Então você não precisa olhar para a estrutura e saber quem é destrógeno e quem é levógeno. Tá? Essa não é algo que os exercícios vão cobrar de você. Bater o olho na molécula, essa aqui é destrógeno ou levógeno? Você não precisa avaliar isso. Você precisa saber que os dois são uma imagem um do outro no espelho. Mas você não precisa saber quem é quem. Basta você saber que um desvia para a esquerda e que o outro desvia para a direita. Um desvia para a esquerda e o outro para a direita. Tá? É isso que você precisa conhecer. E, obviamente, reconhecer o carbono quiral, que é esse carboninho aqui do meio. Mas um desvia para a esquerda e o outro desvia para a direita. Os dois são ativos, certo? Peguei outra molécula aqui de exemplo. Olha essa daqui, ela tem um carbono quiral aqui no meio. Essa molécula é diferente da anterior, tá? Se eu fizer um enantiômero dela, passo um espelho plano, inverto as posições, certo? E aí o que você vai ter? Você inverteu as posições aqui, um é levógeno, o outro é destrógeno. Um desvia para a esquerda, o outro desvia para a direita. Ah, mas olhando para a estrutura, quem é quem? Não importa. Tá? Não precisamos dessa avaliação, não precisamos de fazer esse raciocínio agora. Tá bom? Como eu te falei já anteriormente, isso aqui configuram pares de enantiômeros. Por que são enantiômeros? Porque um é imagem um do outro no espelho. Tá? Um desvia para a esquerda e um desvia para a direita. Então, ó, tem diferença na posição no espaço, tem diferença no desvio da luz polarizada. Estou listando, mostrando para você as principais diferenças entre eles. Certo? Posso ter carbono quiral em molécula cíclica? Pode. Olha aqui. Talidomida. Tá? A talidomida era um remédio muito utilizado, tá? Como sedativo. Ó. Ela é encontrada na forma de 2 isômeros. Repara no carbono quiral que está aqui no meio. Por que ele é quiral? Gente, quando você tiver um ciclo, você tem que avaliar todos os ligantes dele. Então, ó, ele tem um hidrogênio aqui, tem toda essa cadeia aqui para a esquerda, percorre o ciclo no sentido horário e no sentido anti-horário. A cadeia está diferente. No sentido horário, ele é vizinho de um CH2. No sentido anti-horário, ele já é vizinho de um C-O. Já ficou diferente nos dois sentidos. Então, esse carbono é um carbono quiral. Então, moléculas cíclicas podem ter carbono quiral? Podem. Aqui, olha o carbono quiral de novo. Hidrogênio, toda essa cadeia para cá, ciclo no sentido anti-horário, ciclo no sentido horário. Os dois são enantiômeros, tá? E aqui eu coloquei a talidomida justamente para te explicar mais uma diferença entre os isômeros óticos. Então tem diferença na posição no espaço, tem diferença de interação com a luz polarizada, porque um desvia para a direita e o outro para a esquerda, mas além disso, tem diferença de atividade biológica. O que significa isso? O organismo reconhece as moléculas pela posição dos átomos no espaço. Então a talidomida era um remédio muito usado como sedativo. Só que a talidomida ela é encontrada na forma de isômeros, um destrógeno e um levógeno. Uma talidomida funcionava como sedativo, mas a outra talidomida, que é isômera dela, o organismo não reconhece. Então a pessoa tomava a talidomida para ter um efeito sedativo, só que aí tinha um pouco do isômero dela. A talidomida fazia o efeito sedativo? Fazia. Só que essa molécula aqui, ela gera, tá, mutações no DNA. Ela é chamada de talidomida teratogênica. O que é teratogênica? Gênesis, geração, terato, monstro. Ela é uma talidomida que ela é prejudicial à saúde, e eu te digo por quê. Teve muita mulher grávida, tá, que ingeriu essa talidomida. E essa talidomida provocou mutações nos bebês que nasciam com o braço curtinho, com a perna curtinha. Então, o organismo reconhece uma talidomida, a outra não. A outra, ela causa efeito deletério. Ela causa problemas, causa mutação no DNA. Então, esse é o problema de vários fármacos, não é só da talidomida.
tem um monte de fármaco que é encontrado na forma de isômeros. Um deles o corpo reconhece, o outro ele não reconhece. Se o outro não for prejudicial, não tem problema. Agora, se o outro for prejudicial, você tem que isolar esses dois isômeros para vender o remédio, tá? Então isso acontece muito com fármacos, tá? Lembra quando você está na sua aula de biologia, que seu professor fala, falando de catálise, de catalisador, toda enzima é uma proteína e toda enzima funciona como catalisador, ela aumenta a velocidade das reações, não é isso? Aí ele fala, só que a enzima, ela tem o quê? Especificidade. O que é especificidade? Ela precisa de uma especificidade com o substrato, não é isso que você vê? Porque se não tiver especificidade, não tem catálise. O que é essa especificidade, gente? É isomeria ótica. Lembra da enzima chave fechadura? Que você precisa encaixar a enzima no substrato para poder fazer a catálise? É isso aqui. A enzima ela só reconhece a substância, por exemplo, se ela for destrógena. Só reconhece a substância se ela for levógena. Então, esse mecanismo de enzima chave fechadura é, na verdade, isomeria ótica. Tá? As proteínas elas só reconhecem um deles, o outro ela não reconhece. E aí, se ela não reconhece, não tem especificidade, tá? Não consegue ter a interação com o substrato e não tem catálise nenhuma. Então é isso, fazendo uma comparação com algo que você já conhece, que acontece lá na biologia, tá bom? Quer outros exemplos? Esse aqui é o LSD, tá? Uma droga vendida de nome ácido lisérgico. Olha aqui, esse carbono é quiral. Então ele tem esse ligante aqui, ele tem um hidrogênio que está escondido, ciclo no sentido horário, ciclo no sentido anti-horário. Ligantes diferentes. Tem outro carbono quiral, Esse carbono aqui ele tem um hidrogênio. Percorre este ciclo num sentido e em outro sentido. Este em um sentido e em outro sentido. 4 ligantes diferentes. Se ele tem 4 ligantes diferentes, ele é um carbono quiral, ok? Então eu posso ter carbono quiral em moléculas cíclicas. Aqui, mais um carboninho quiral, tá? Nessa molécula ela não é cíclica, né? O carbono quiral está fora, mas a anfetamina. Então é uma molécula aí utilizada mais uma droga que a gente tem, que é uma droga quiral também. Fechou? Certo. Mistura racêmica. Gente, pra gente encerrar essa primeira parte das nossas isomerias, da nossa isomeria ótica, o que é uma mistura racêmica? Uma mistura racêmica é uma mistura equimolar de isômeros de estrógeno e levógeno. Imagina que você mistura equimolar de mesmo número de mols, tá? Imagina que você misture, tá? 1 mol por litro de destrógeno e 1 mol por litro de levógeno, da mesma molécula. Então, quer voltar lá no ácido lático? Pega uma mistura de 1 mol por litro de ácido lático destrógeno e 1 mol por litro de ácido lático levógeno. 1 mol de destrógeno desvia um certo ângulo para a direita. 1 mol de levógeno desvia o mesmo ângulo para a esquerda. Um ângulo compensa o outro. Qual que é o desvio total? 0. Então, a mistura racêmica ela é inativa, porque o desvio total é 0, por compensação externa. Tá? Inativa por compensação externa. Essa é a nossa mistura racêmica. Pode acontecer então de numa reação química você ter um produto quiral e aí produz meio mol de destrógeno, meio mol de levógeno. Isso é uma mistura racêmica, tá? Então é uma mistura que é inativa, porque a concentração do destrógeno e do levógeno é igual. E aí um ângulo compensa o outro e o desvio total é 0. Então essa é a nossa mistura racêmica. Beleza. A gente falou até agora, turma, de moléculas com carbono quiral. E se eu tiver moléculas com mais do que um carbono quiral? Qual é o desdobramento? Olha aqui. Repara nessa molécula aqui. Repara que essa molécula tem alguns ligantes, certo? Ela tem carbonos quirais diferentes. Ela tem 2. Consegue enxergar os 2 com asterisco aqui? Quer ver comigo? Então vamos lá. Hidroxila, metil, hidrogênio, toda essa cadeia aqui. Esse carbono aqui, cloro, metil,
hidrogênio, toda essa cadeia aqui. O que é diferente, basicamente, é a hidroxílio e o cloro aqui. Os dois carbonos quirais são diferentes. Agora, qual é o desdobramento disso? Qual é o desdobramento de eu ter dois carbonos quirais diferentes? Esse aqui desvia um ângulo, eu vou chamar ele de C1. Alfa mais ou menos 2 graus. Estou supondo isso. Imagina que ele desvie 2 graus. Numa certa concentração ele desvia 2 graus. Tá? Esse aqui eu vou chamar de C2. E o ângulo não pode ser o mesmo. Por quê? A estrutura do carbono é diferente. Lembra que eu tinha te dito que o ângulo depende de duas coisas? Depende da concentração e da estrutura. Se a estrutura dos carbonos é diferente, os ângulos também vão ser diferentes. Então um desvia 2 e um desvia 4. Qual é o desdobramento disso? Gente, o que pode acontecer? Acompanha comigo. Pode, tá? Os dois carbonos desviarem para a direita. Destrógeno. Pode os dois carbonos desviarem para a esquerda. Levógeno. Mas pode ser que o C1 desvie para a direita e o C2 desvie para a esquerda. E o contrário. Tá? Então, o que acontece? Eu tenho várias combinações possíveis de desvio aqui. Presta atenção, eu fiz uma molécula com 2 carbonos. Se eu fizesse uma com 3 quirais diferentes, pode os 3 desviarem para o mesmo lado, pode 2 desviarem para um lado e um para o outro, aí pode os outros 2 desviarem para um lado e um para o outro. Então, quanto mais carbono quiral eu tenho, mais combinação possível eu tenho. Então, vamos lá. Imagina que o C1 desvie 2 graus para a direita e o C2 desvie 4 graus para a direita. Qual é o desvio total? A soma 4 mais 2, 6. Desviou 6 para a direita, ele é o quê? Destrógeno. Agora imagine o contrário. Esse aqui desviou 2 para a esquerda, esse desviou 4 para a esquerda, desvio total 6 para a esquerda. Desviou para a esquerda é levógeno. Aqui 2 graus para a direita e esse 4 só que para a esquerda, como eu te falei que dava para fazer. Qual é o desvio total? Soma os dois. 2 graus para a esquerda. Se deu 2 graus para a esquerda, ele é o quê? Levógeno. Certo? Quer fazer o contrário? E aqui, 2 graus para a esquerda, 4 para a direita. Qual é o desvio total? 2. Faltou a bolinha dos graus aqui. Mas enfim, 2 graus para a direita. Se desviou para a direita, é destrógeno. E aí é o que eu falei, isso aqui é igual uma combinação de matemática. Quanto mais carbono eu tenho, gente, mais combinação eu passo a ter. Então, como é que eu calculo o total de destrógenos e levógenos aqui, né? Vamos ver. Antes da gente fazer essa conta, ó, você consegue enxergar que mais 6 e menos 6 dá para fazer um racêmico? Mais 2 e menos 2 dá para fazer um racêmico, desde que a concentração seja igual, que seja equimolar? Certo? Então, como eu calculo o total de isômeros? O total de isômeros, o total de substâncias opticamente ativas. Gente, o que são as substâncias opticamente ativas? Os destrógenos e os levógenos, que são os que desviam. Como é que eu calculo o total de substâncias opticamente ativas? Pego 2 e elevo a N. Quem é N? O número de carbonos quirais diferentes. Quantos carbonos quirais diferentes eu tenho aqui? 2. 2 ao quadrado, 4. Ah, e se fosse 3 carbonos quirais? 2 ao cubo. 3 carbonos quirais diferentes, tá? Se fosse 3 carbonos quirais diferentes, 2 ao cubo, 8. E se fosse 4 carbonos quirais diferentes, 2 à quarta, 16. E se fosse 5 carbonos quirais diferentes, 2 à quinta, 32. Você teria 32 isômeros possíveis. Então é o que eu te falei. Quanto mais carbono eu tenho, mais combinação eu formo e mais isômeros eu tenho. Então, o número de substâncias opticamente ativas é igual a 2 elevado a N. O número total de isômeros, o número total de destrógenos e levógenos. Então é aqui, ó, 2 ao quadrado, 4, certo? Então 4 é metade destrógeno e metade levógeno. E os racêmicos? Metade, né? Então é 2 elevado a N dividido por 2, que é a mesma coisa que 2 elevado a N menos 1. Tá?
metade dos racêmicos. Então, se fosse 3 quirais, 2 ao cubo, 8. 4 destrógenos, 4 levógenos, 4 racêmicos. Sempre mantendo esse raciocínio aqui. Tá bom? Então, gente, isso aqui é a nossa isomeria ótica. É isso que a gente precisa aprender a reconhecer. Calcular o número de isômeros, encontrar carbono quiral, tá? Saber quem são os destrógenos, quem são os levógenos, todos esses detalhezinhos aí é o que a gente precisa conhecer, tá bom? Então é isso, gente. Eu encerro por aqui e aí a gente continua em outra oportunidade, beleza? Então fico por aqui, um abraço para todos e até mais. Tchau, tchau.